Deputado Jânio Mendes, preside essa audiência, senhoras e senhores deputados. Eu tenho sido instado a falar aqui sobre um assunto que realmente não é a minha área de atuação, que é violência e segurança pública. Mas não posso deixar de me manifestar a partir do momento que vemos claramente que o interior sofre com essa política danosa de segurança pública, em que se tiram policiais do interior e trazem para a capital, tentando fazer a única coisa que o governo do Estado sabe: acabar com a violência, contrapondo com violência. Isso tem sido feito de uma maneira aguda e crônica. Não é à toa que de muito tempo se denunciam aqui a falta de policiais no norte do Estado, a falta de policiais no sul do Estado, como parte de uma estratégia que não vai levar a lugar nenhum. Particularmente em relação a Resende, onde o tráfico de drogas se organiza de uma maneira clara, só não vista pelas autoridades, e eu diria, só não reconhecida pelas autoridades estaduais. Situações de explosão de caixa de banco numa cidade como a nossa lá, até então inimaginável, passa a acontecer. O número de assaltos a estabelecimentos comerciais aumenta a cada dia. E ontem estivemos na inauguração, na instalação, melhor dizendo, da Frente Parlamentar pelo Varejo, de Estímulo ao Varejo, presidida pelo deputado Valdec Carneiro, na Confederação Nacional do Comércio. E ali vimos claramente, deputado Marta Rocha, que a maior queixa dos comerciantes reunidos é exatamente o dano que a violência tem causado para o comércio. Isso está claro para todos nós. No entanto, não vemos aquelas políticas estruturantes que precisam acontecer, de esporte, lazer, educação, tão necessários. Aí vai se dizer, não, mas isso não resolve a curto prazo. Com certeza não resolve a curto prazo, mas tem que acontecer principalmente naquelas cidades que não estão dominadas pelo crime, como Resende, como Campos, como outras cidades menores, Itaperuna, Volta Redonda. Ali, ações como essas, elas têm um efeito imediato no controle da violência e da marginalidade. Talvez aqui no Rio de Janeiro, eu não quero entrar nessa área, na capital, talvez isso aí não aconteça, mas no interior acontece. E aí, vimos aqui, e vai voltar aqui para ser discutido, a possibilidade de recursos do FECAM serem destinados à segurança pública. Vai entrar, já entrou em pauta, foi retirado. E como dar dinheiro, como dar recurso para esse governo sem uma proposta? Sem uma proposta. Eu me remeto à minha área. Como é que se pode destinar recursos para a saúde se não tem uma proposta? O que vai se fazer com esse dinheiro? E aqui na segurança pública, que já tem um orçamento maior que a própria saúde e educação juntas, o governo do Estado quer mais recursos, mas não tem uma proposta. O que vai ser feito? Provavelmente, nós vamos estar diante de situações de pagamento de salários, pagamento de horas extras, e depois vem aquilo que já está fazendo Niterói, armando a Guarda Civil Municipal. Daqui a pouquinho vem essa proposta para cá, porque, na verdade, aqueles que controlam, que pensam a educação pública nesse Estado, acham que você contrapõe violência com violência e isso resolve o problema. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É importante, como eu falei, que medidas estruturantes acompanhem
ações de segurança pública. Mas é muito mais importante que não se deixe o interior se transformar em redutos do tráfico como a capital se transformou. É preciso salvar o que ainda não está dominado pelo tráfico, sob pena de termos a situação caótica de segurança pública daqui da capital também nos municípios do interior, principalmente aqueles que são sede regional ou que têm um volume maior de recursos econômicos, que viram alvo exatamente desses grupos de bandidos que hoje dominam aqui o estado do Rio de Janeiro. Gostaria também de falar sobre um outro problema, agora sim, afeito à área da saúde. Temos recebido denúncias e já encaminhei isso para discussão na Comissão de Saúde, de que medicamentos de alto custo, que deveriam ser fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde, não estão sendo oferecidos. E talvez para aqueles que não são dessa área específica, ou que não têm pessoas da família que usem esse tipo de medicamento, talvez não alcancem a importância desse fato. Esses medicamentos e, consequentemente, a continuidade do seu uso é essencial, são essenciais para que o paciente continue naquele período que a gente chama de remissão, naquele período em que a doença é controlada. Sem esses medicamentos, existe o retorno dos sintomas e muitas vezes acontecem complicações, complicações que terminam por levar esses pacientes à morte. Então, é inadmissível que o Estado, que o secretário de Saúde, que também é médico, não tenha a sensibilidade e, acima de tudo, a responsabilidade com esses pacientes, deixando faltar o medicamento, quando ele mesmo é médico e tão bem quanto eu, ou até melhor, sabe as consequências absurdas, graves, que está causando para aquelas pessoas. Não podemos aceitar que um crime de responsabilidade como esse fique acontecendo nesse nosso estado do Rio de Janeiro. E eu falo que é crime de responsabilidade, porque se eu, no exercício da minha profissão, errar lá no meu diagnóstico e, consequentemente, tratar errado de um paciente, eu vou ser responsabilizado, e isso é muito correto, vou ser responsabilizado pelo erro e pelas consequências desse erro. Então, não podemos aceitar que um secretário de saúde, que também é médico, deixe de fornecer medicamentos de uso contínuo, cuja falta afeta decisivamente na sobrevida e na qualidade da vida daquele paciente. Esse é o grande absurdo, quer dizer, mais um dos grandes absurdos que tem acontecido no estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente.